Oi, tudo bem? Eu sou o Douglas Rocha e eu gostaria de falar com você nesses próximos minutos sobre a corrida da fé. Bom, estou aqui com uma anotação e eu queria dizer o que está lá em 1 Coríntios 9, nos versículos 24 a 27, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bem, e aí então a pergunta que eu faço para você, faço para mim, e que nós devemos nos fazer é: como está a nossa corrida na fé? Aqui Paulo esclarece para nós e nos mostra em mais de uma outra forma, como é uma corrida na fé, como é que uma pessoa, um cristão genuíno, como é que ele tem que caminhar, como é que ele deve funcionar na sua vida cristã, na sua vida por um geral. Bem, e aqui, diante de vários pontos em que ele nos esclarece, eu queria colocar somente alguns, para a gente poder ficar em pouco tempo também. Bom, e o primeiro tempo, que seria a nossa reflexão, e aí a gente começa a nos perguntar, em primeiro lugar, Paulo exorta para que a gente corra na fé para alcançar a coroa corruptível. E ele usa o exemplo de um atleta. Você observa que ele faz o exemplo do atleta que corre a fim de um prêmio. Bom, o atleta, como a gente sabe, ele é uma pessoa que ele se dispõe, ele é uma pessoa que sempre se dedica naquilo que ele faz, ele se sacrifica, muitas vezes ele deixa de fazer coisas para seu próprio eu, para sua vida social, a fim de estar sempre apto, né? Apto para quando chegar a hora, o momento da corrida, o momento daquele esporte que ele pratica. O atleta ele não se prepara apenas na semana do torneio ou do campeonato que ele vai disputar. O atleta ele se prepara pela vida toda dele. Então, assim nós também devemos ser. Nós devemos sempre estar nos preparando, devemos sim nos sacrificar, devemos sim deixar de fazer coisas que nós gostamos muitas vezes, para que nós possamos sim estar aptos como atleta para alcançar a coroa incorruptível, como Paulo descreve. Então, como é que nós fazemos isso? Oração, leitura da palavra, busca de uma vida santa. Isso tudo é um caminho, isso tudo é algo que nós devemos nos dedicar diariamente, assim como um atleta que muitas vezes faz isso de domingo a domingo. Muitas vezes ele passa horas e horas do dia todo dele se dedicando a exatamente fazer isso. Então esse é um ponto, que nós sejamos como atletas, que nós possamos fazer isso, que nós possamos nos dedicar, que nós possamos treinar o nosso espírito se necessário. Bom, e o segundo ponto que Paulo vai esclarecer é que a vida cristã ela não é sem meta. Assim como ele esclarece, assim nós devemos ser. A nossa vida ela não deve ser uma vida cristã sem meta. Um cristão ele deve ser sem metas. Então nós temos que nos perguntar, e eu te pergunto: você na sua vida cristã, você tem metas? Não é? Claro, devemos lembrar, a vida cristã, uma meta de uma vida cristã, não é simplesmente você estar indo numa igreja todos os domingos. Não é você estar fazendo simplesmente trabalhos ministeriais ou servir a igreja num trabalho ministerial. Não, a meta de um cristão, ela não está destinada a isso. Para falar a verdade, vamos bem lembrar, um culto, você ir à igreja, você desenvolver trabalhos ministeriais, isso não é uma meta de um cristão, isso é você demonstrar como você é cristão, demonstrar em que estado, em que nível você está, tá? Então, uma meta de cristão, vamos estabelecer da seguinte forma, que fique esclarecido. Uma meta de um cristão, ela deve ser da seguinte forma: crescer, crescer e crescer no Espírito. Assim como a própria palavra nos indica, crescer de glória em glória, dia a dia. O crescimento de um cristão, o nosso crescimento espiritual, ele não vem do dia para a noite. Não basta você dizer, aceito Jesus e tudo está transformado. Você já é uma excelente nova criatura. Para você chegar ao nível de varão perfeito,
Isso tem processo, e esse processo depende de dedicação, de você estabelecer metas. Então fica fácil de certa forma, você estabeleça metas, olhe sempre para trás, sempre para um período da sua vida e observe, eu amo mais do que há X tempo atrás, eu perdoo mais, agora eu entendo a misericórdia, eu entendo a graça, agora eu consigo auxiliar pessoas com piedade. Isso são metas, e se você não tiver essas metas, você vai estar correndo como cego, você vai estar como o próprio Paulo descreveu, caminhando como se esmurrando o próprio ar. Bom, em terceiro lugar, terceiro ponto, e aqui seria, vamos colocar como último ponto, a observação mais importante que Paulo faz nessa declaração. Ele leva o seu corpo a ser escravo, para que ele seja reduzido à escravidão perante a Cristo, salvando almas, e ele mesmo não venha dessa forma perder a sua salvação. Isso é o mais importante de tudo numa vida cristã. Nós podemos muitas vezes estar no corpo da igreja, mas não ser corpo de Cristo. Nós podemos muitas vezes fazerem pessoas se arrependerem, entenderem o Evangelho, chegar para Cristo e serem transformadas, mas nós mesmos não entendermos o que é a graça de Deus, o que é o amor, o que é a sua misericórdia e assim agirmos erradamente. E esse é o principal ponto. Nós devemos, além de estar com metas, além de buscar outras pessoas para Cristo, muito mais nós devemos buscar a nós mesmos, pois sabemos que a carne milita contra o Espírito, muito mais sabemos que o Espírito só entende das coisas que vêm do próprio Espírito, ou seja, nós precisamos trabalhar sempre para que nós possamos entender as coisas de Deus, para que nós possamos sempre nos dedicar às coisas de Deus, para que no final da nossa vida nós não tenhamos salvos milhares de pessoas, ou que seja uma pessoa, e não salvar a nós mesmos. Isso seria terrível demais, pois a própria palavra fala, Jesus afirma que muitos naquele dia chegarão e dirão que fizeram isso, e salvaram muitos, fizeram curas e tudo em nome de Jesus, mas Jesus vai dizer, eu não lhes conheço. Então, que você, meu caro, que você busque ter metas. A meta, novamente, cresça espiritualmente. Que você se dedique à palavra, que você se dedique a Cristo, que você se dedique à oração, que você se dedique em crescer o seu espírito, em fazer com que ele seja como um atleta olímpico de alto nível, e que por fim, que você sempre cuide de si mesmo, para que vindo você não caia, para que você não seja pedra de tropeço na vida de outras pessoas e na própria sua vida, e que você sim possa se estar naquele último dia, naquele dia de Cristo, e ouvir a maravilhosa frase de Jesus dizendo, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, pois agora te colocarei no muito, entra no gozo do teu Senhor. Isso é o que você deve esperar, isso é o que deve estar desejando no teu coração, isso está no meu também. Então que essa seja uma palavra para você, que você possa entender, refletir e buscar para a sua vida. Um forte abraço e que a gente possa nos encontrar em outros momentos. Até mais!